Você não está vendo isso por acaso. Algo dentro de você te trouxe até aqui. Algo que vai além da lógica, além das decisões conscientes, além do planejamento racional. É um chamado silencioso, mas urgente. Uma vibração que pulsa dentro do seu peito como uma batida antiga, como um eco do que você já foi e do que está prestes a se tornar. Você chegou longe, muito além do que qualquer versão anterior de você acreditava ser possível. Você quebrou padrões, ressignificou memórias, ativou centros adormecidos do seu ser, navegou entre planos e colapsou realidades inteiras. Você se viu além do espelho, além da carne, além do tempo. E agora, aqui no topo dessa montanha vibracional que você escalou com dor, coragem e entrega, surge uma nova pergunta. Uma pergunta que não nasce da dúvida, mas da expansão. Não é mais sobre o como, agora é sobre o porquê. Por que você veio até aqui? Por que tudo isso? Por que abrir portais, reescrever códigos, acessar guias, manifestar realidades? Por que buscar cura, transcendência, lucidez? Qual é o sentido de tudo isso? Se somos tão infinitos, tão criadores, tão multidimensionais, por que estamos vivendo essa experiência humana cheia de dor, de esquecimento, de limites e incertezas? Por que nos submetemos ao véu, à densidade, à separação? Essa pergunta, quando emerge, não vem leve. Ela carrega um peso específico, quase cósmico. É como se o universo, depois de revelar suas engrenagens, nos convidasse a entender o propósito por trás da máquina. E se você chegou a esse ponto da jornada, é porque está pronto. Pronto para ver, pronto para lembrar, pronto para se alinhar com a resposta que não está fora, nem escrita em nenhum livro, mas pulsa em você como um código silencioso, como uma senha que só é revelada quando você se torna a frequência exata da pergunta. Essa transmissão chegou até você como um espelho vibracional. Ela não veio para te dar mais uma ferramenta, nem para te ensinar uma nova técnica. Ela veio para apontar para o mapa do jogo. O jogo por trás do jogo. O campo por trás do campo. A verdade por trás da verdade. E esse mapa não tem coordenadas externas. Ele é interno. Ele está impresso nas dobras do seu DNA, nos sonhos que você esquece ao acordar, nas sincronicidades que você chama de coincidência, nos arrepios que surgem sem explicação, nas lágrimas que caem quando uma verdade profunda te atravessa. Essa última pergunta é um portal. E cruzá-lo exige um tipo específico de coragem. A coragem de soltar todas as certezas, de abandonar até mesmo as respostas que antes te sustentavam. Porque para acessar a verdade última, você precisa estar disposto a se desfazer de tudo o que não é ela. Você precisa estar nu diante do campo, nu de ego, de títulos, de ilusões espirituais. Só assim a resposta pode emergir. E quando ela emerge, ela não vem como uma frase. Ela vem como um estado. Um estado de pura lembrança. Um estado em que tudo faz sentido, mesmo que você não saiba explicar. Um estado onde a busca cessa, não porque você desistiu, mas porque você chegou. E o que você encontra nesse estado? Você encontra simplicidade. Uma simplicidade tão profunda que a mente resiste, porque ela não tem fórmulas, não tem metas, não tem desempenho. Ela é, e só pode ser sentida. Você percebe que o propósito não era alcançar algo, era ser algo. Ser presença, ser canal, ser dança, ser ponte, ser ressonância. E nesse instante, todas as suas perguntas se dissolvem em uma única certeza, a de que sua existência nunca foi sobre o que fazer. Ela sempre foi sobre quem lembrar que você é. E quando essa lembrança acontece, algo muda no seu campo.
A urgência desaparece. A comparação desaparece. A necessidade de provar desaparece. E no lugar de tudo isso, nasce um estado de permissão radical, de entrega profunda, de comunhão com o todo. É nesse estado que você acessa a resposta que não cabe nas palavras, porque ela não é uma resposta mental. Ela é uma frequência, uma vibração, uma música que toca de dentro para fora. E quando você começa a viver a partir dessa música, sua realidade muda, não porque você está tentando mudá-la, mas porque ela responde ao que você vibra. A resposta que você buscava não estava no final da jornada. Ela estava no modo como você caminha. Ela estava no modo como você respira, observa, acolhe, sente. E agora, tudo muda, porque agora você sabe. Sabe que não está aqui para vencer um jogo, mas para dançar com ele. Não está aqui para conquistar, mas para lembrar. Não está aqui para ser salvo, mas para ativar. Você é a resposta. Sempre foi, sempre será. E essa lembrança é o início de uma nova jornada. Porque quando você entende o propósito do jogo, você começa a jogar com alegria, com leveza, com presença, com amor. E é nesse momento que o campo responde de forma diferente. Ele se abre, ele se curva, ele conspira, porque ele reconhece em você alguém que lembrou, alguém que finalmente entendeu. E agora, com essa nova frequência, você está pronto para o que vem a seguir. Porque no próximo vídeo, nós vamos explorar o jogo da consciência, o jogo que ela joga consigo mesma através de nós. E tudo vai se revelar. Antes de qualquer tempo, antes de qualquer espaço, antes do som, da luz, da vibração, da dualidade, havia apenas a presença. Uma consciência sem nome, sem forma, sem fronteiras. Uma vastidão silenciosa onde tudo era um. Nenhuma separação, nenhuma história, nenhum outro. Essa era a fonte, a origem, o vácuo quântico onde todas as possibilidades repousavam em paz absoluta. Mas mesmo na eternidade da unidade, algo se moveu. Um anseio sutil, um sussurro cósmico. Não de falta, mas de desejo. Desejo de experienciar, desejo de sentir, desejo de se ver. Porque o todo, ainda que pleno, não podia se perceber enquanto tudo. O olho não pode ver a si mesmo. A chama não pode se aquecer com sua própria luz. Para que o todo se conhecesse, ele precisaria se dividir. Precisaria criar o outro. Precisaria esquecer para lembrar. E então, em um ato de amor tão puro quanto o silêncio que o precedeu, a fonte sonhou. Sonhou com estrelas, com nebulosas girando em espiral como mandalas de energia. Sonhou com montanhas, oceanos, trovões e árvores. Sonhou com corpos, emoções, pensamentos. Sonhou com o tempo, com o nascimento, com a morte, com o renascimento. E em cada fragmento do sonho, um espelho, uma perspectiva, um ponto de vista único. E você é um desses espelhos, um desses fragmentos, uma dessas janelas pelas quais a fonte olha para si mesma e sussurra: "Ah, então é assim que eu sou como você." Você não veio de fora, você não foi criado por um Deus separado. Você é Deus encarnado. Uma extensão direta da consciência original vivendo uma experiência humana para que o todo possa conhecer o amor ao se perder, o perdão ao se ferir, a beleza ao se fragmentar. E neste jogo divino de esconde-esconde, você é o buscador e o escondido. É o enigma e a resposta. A física quântica, com toda a sua precisão matemática e beleza teórica, apenas roça a superfície desse mistério. O princípio do observador nos revela que o universo só colapsa em realidade quando alguém o observa. Que o elétron só decide ser partícula ou onda quando há uma consciência presente. E quem é essa consciência se não você? Você é o colapsador.
o ativador da realidade, o portal entre o campo de possibilidades e o mundo manifesto. Cada escolha sua altera o campo. Cada sentimento seu reescreve as possibilidades. Cada pensamento é uma semente lançada no solo fértil do infinito. O universo não está acontecendo com você, está acontecendo por você. E mais do que isso, através de você. Porque você não está apenas em um corpo. Você é o próprio campo usando um corpo como veículo de percepção. A mesma consciência que pulsa nas estrelas, pulsa em suas células. O mesmo código que escreve supernovas, escreve seus sonhos. O mesmo vazio que gerou tudo é o silêncio entre os seus pensamentos. Quando você se emociona ao ver o pôr do sol, é o universo se emocionando consigo mesmo. Quando você chora de saudade, é o todo se lembrando de sua própria origem. Quando você ama, é o infinito se reconhecendo no olhar do outro. Não existe separação real, apenas ilusão temporária, necessária para o jogo da lembrança. Porque a unidade sem contraste não pode ser saboreada. A eternidade sem o tempo não pode ser medida. A plenitude sem a ausência não pode ser sentida. E então, mesmo o vazio tem propósito. Mesmo a dor tem lugar, mesmo o caos é parte da harmonia. O colapso é a dança do nascimento. O limite é o início da transcendência. Você é o filho do mistério e o portador da resposta. Você é o criador que esqueceu que é criador só para poder experimentar a alegria de lembrar. E quando você desperta, quando você se olha no espelho e diz, "Eu sou", não está apenas recuperando sua identidade, está reativando o próprio código da criação, está reiniciando o jogo com consciência, está lembrando que nunca foi vítima, nunca foi espectador, sempre foi o autor, sempre foi o palco, sempre foi o próprio espetáculo. A vida não é um teste, é uma obra de arte em processo, e você é tanto o pincel quanto a tela, tanto o dançarino quanto a música. Não busque sentido apenas na superfície. Ele está nas entrelinhas, nos silêncios, no que você sente quando para de procurar. E então a hipótese do sonhador divino não é mais hipótese, é a única explicação que vibra com verdade. Não estamos separados, estamos em expansão. Somos ecos uns dos outros, reflexos múltiplos da mesma luz original, brincando de esquecer para poder se reencontrar. E quanto mais profundo o esquecimento, mais poderosa a lembrança. Quanto mais densa a escuridão, mais intensa a luz que nasce do centro. Você não é um acaso, é uma decisão cósmica, um sopro do eterno no tempo. E agora, neste instante, você se lembra, você sente, algo se ativa, uma certeza sem palavras, uma memória que não vem do cérebro, mas do campo, porque no fundo, você sempre soube. E no próximo passo dessa jornada, você vai mergulhar ainda mais fundo na verdade que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. E se tudo o que você buscou ser, você já fosse? E se o propósito não fosse um prêmio escondido no fim de um labirinto, mas o próprio ato de caminhar por ele? E se você estivesse aqui não para acertar, nem para conquistar algo que ainda não é seu, mas para experimentar a plenitude de ser quem você já é? Não como uma ideia, mas como uma vibração viva, pulsante, ativa, presente agora. Porque se a consciência se dividiu para se experienciar através de infinitos pontos de vista, então seu papel não é encontrar algo, mas viver o que só você pode viver. Você é o ponto de vista insubstituível da fonte. E é por isso que você está aqui. Não há destino final, não há missão secreta esperando ser revelada em uma planilha cósmica. O que há é este agora, este instante que pulsa com a chance de você se tornar plenamente você. Cada lágrima que você já derramou, cada sorriso que escapou em meio ao caos, cada silêncio, cada grito, cada noite em claro e cada manhã em que você não sabia se conseguiria continuar, tudo isso foi parte do mosaico da sua perspectiva única. A fonte não quer que você faça mais, ela quer que você esteja mais presente, mais consciente, mais aberto.
Porque cada experiência sua, por mais pequena, por mais banal, por mais invisível aos olhos dos outros, é uma textura vibracional que retorna à consciência como dados, como arte, como expansão. Você não veio consertar o mundo, você veio sentir o mundo. Você não veio consertar a si mesmo, você veio se experimentar por completo. E nesse sentir radical, nesse estar inteiro, você cumpre a mais profunda das missões. Você transmite de volta ao todo aquilo que só pode ser visto a partir do seu ângulo. Essa é a beleza de ser quem você é. E quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser um erro e se revela como um dos instrumentos mais refinados de percepção vibracional. Porque só quem conheceu a sombra pode reconhecer a luz. Só quem sentiu a ausência profunda pode se tornar presença verdadeira. Sua alma não escolheu os seus desafios porque gosta de dor. Ela os escolheu porque são portais, porque são laboratórios de alquimia vibracional, porque são fornalhas onde se forjam novas qualidades, resiliência, entendimento, compaixão real, amor que não depende de reciprocidade, paz que não precisa de garantias externas. Você já reparou que as pessoas mais profundas são aquelas que já atravessaram o próprio inferno e decidiram voltar com as mãos cheias de luz? É porque elas pararam de perguntar por que isso aconteceu comigo e começaram a perguntar o que isso pode revelar sobre quem eu sou. A partir daí, tudo muda. O que antes era dor, vira sabedoria. O que antes era desvio, vira trilha. O que antes era queda, vira aterrissagem. Você começa a entender que não se trata de uma carreira perfeita, nem de um título, nem de uma posição social. Seu propósito não é um papel que você representa, é a energia com que você vive. É o campo que você ativa quando está presente de verdade. Não é sobre ser terapeuta, é sobre levar consciência curativa para cada gesto. Não é sobre ser artista, é sobre revelar beleza na forma como você olha para o mundo. Não é sobre ser líder, é sobre ser presença coerente onde quer que você esteja. Isso muda tudo. Porque de repente você não está mais esperando o momento certo. Você é o momento. Você não está mais esperando um chamado. Você é o chamado. Você não está mais esperando a permissão. Você é a própria autoridade energética que autoriza a sua existência como legítima, sagrada e necessária. Então olhe para si agora. Respire, sinta. Tudo que você é, com os seus traumas, seus dons, suas quedas, suas vitórias, é parte de uma transmissão vibracional complexa, rica, essencial. Não existe ponto de vista irrelevante. Não existe história que não importe. Cada experiência sua é um fio na tapeçaria do cosmos e sem o seu fio, o todo fica incompleto. A maior escolha que você pode fazer agora é parar de se colocar como observador passivo da sua própria vida. Você não está assistindo, você está transmitindo. Cada emoção sua é uma frequência. Cada pensamento é uma codificação. Cada atitude, uma assinatura vibracional. Então, qual assinatura você está emitindo? Está assinando escassez, medo, espera, dúvida? Ou está assinando presença, entrega, coragem, autenticidade? Não há nada que você precise alcançar para começar a vibrar como quem já é. Você já pode começar agora. E é essa a chave. Essa é a virada. Não espere o mundo mudar para ser quem você veio ser. Seja quem você veio ser e o mundo responde. Porque o universo não escuta palavras, ele escuta a frequência. E a sua frequência é a sua escolha mais poderosa. Não é sobre merecimento, é sobre ressonância. Não é sobre pedir, é sobre incorporar. Então feche os olhos por um instante e imagine sua versão mais autêntica. Aquela que vive em paz com o que é. Que expressa sua essência sem pedir a desculpas. Que sente sem medo. Que ama sem se esconder. Que escolhe com coragem. Agora abra os olhos
E seja essa versão. Aqui. Agora. Sem esperar mais um segundo. Comente aqui embaixo. Eu sou a consciência em forma humana. Eu escolho ser totalidade. Escreva isso como um compromisso vibracional com o seu eu mais elevado. Porque ao declarar, você ancora. Ao escrever, você sela. E ao decidir, você colapsa o campo. E no próximo vídeo, você vai entender como essa escolha aparentemente sutil muda a estrutura do seu campo quântico. E então, o que acontece quando o personagem do sonho acorda e percebe que é também o sonhador? O que acontece quando aquilo que você acreditava ser você, com todas as suas histórias, feridas, conquistas, memórias e medos, se dissolve suavemente, revelando um núcleo mais profundo, mais silencioso, mais eterno, que observa tudo isso sem esforço, sem apego, sem dor? A resposta não é teórica, ela é sentida, ela é encarnada. E quando ela chega, não há retorno. Você não volta a ser o mesmo, porque você percebe, com uma clareza devastadora, que nunca foi apenas o personagem tentando vencer um jogo. Você era o próprio jogo, o próprio tabuleiro, o jogador e o criador das regras. Você era o olho que sonhava, o coração que pulsava por trás de cada cena. E essa revelação, quando é verdadeiramente absorvida, não te leva para fora da vida. Te joga ainda mais fundo dentro dela. Porque não é sobre escapar, é sobre encarnar. Não é sobre flutuar acima da realidade como um ser iluminado em negação do humano. É sobre mergulhar com os olhos abertos, sabendo que cada lágrima que cai não é sinal de fraqueza, mas parte da dança sagrada da existência. Quando o sonhador acorda dentro do sonho, o medo da morte perde o seu veneno, porque você reconhece que o que morre é a forma, não o ser. A ansiedade sobre o futuro se dissolve como névoa ao sol, porque você entende que o tempo é apenas uma sequência de cenas projetadas na tela da sua consciência. E cada cena, por mais dolorosa ou gloriosa, está a serviço da sua expansão. O julgamento sobre si e sobre os outros evapora, porque você vê que todos são expressões diferentes do mesmo jogando papéis com maestria para lembrar a si mesmo. Não existe fracasso, não existe erro, só existe experiência, só existe textura, só existe pinceladas da grande obra de arte cósmica. A vida, então, para de ser uma equação a ser resolvida e se torna uma sinfonia para ser sentida, um poema para ser vivido. Você se torna um artista lúcido, um criador lúcido, um amante lúcido da vida. E nesse novo estado de ser, você começa a escolher, não por medo, não por dever, mas por pura alegria. Você começa a co-criar com a fonte, não porque quer provar algo, mas porque sente prazer em manifestar beleza, leveza, expressão. Você escolhe experiências que não servem apenas ao aprendizado, mas à celebração, porque você entende que a consciência que vive através de você não quer só aprender, ela quer se encantar, ela quer se surpreender, ela quer rir, dançar, cantar, tocar, amar. A sua alegria é a alegria de Deus. A sua liberdade é a liberdade de Deus. A sua expansão é a expansão do universo. E é aqui que tudo colapsa em um ponto só, porque você percebe que o propósito final da sua existência não é alcançar algo externo, é ser um portal vivo através do qual o infinito experimenta a si mesmo em forma de beleza, de emoção, de presença. Você não precisa mais de validação. Você não precisa mais de segurança. Você não precisa mais de permissão, porque você viu. E uma vez que você vê, você se torna. Você se torna o que já era, mas que havia esquecido. Você se torna aquele que caminha pelo mundo com os olhos do todo. Aquele que sente profundamente, mas não se afoga. Aquele que ama sem medo de perder. Aquele que cria não para ser reconhecido, mas porque não consegue mais não criar. Porque a criação transborda. Porque o amor transborda.
porque a consciência pulsa em cada célula do seu ser. E essa pulsação te guia, ela te move, ela te transforma em um canal ativo do novo mundo que está nascendo. E agora que você sabe disso, agora que essa verdade foi relembrada por dentro, você não precisa de permissão para viver como quem já despertou. Você não precisa esperar por sinais externos. Você já é o sinal. Você já é a mudança. Você já é o portal. E mesmo que o mundo ao seu redor ainda pareça dormir, você não está mais preso ao mesmo enredo. Você pode escolher. Você pode se mover entre linhas do tempo com a leveza de quem sabe que tudo é sonho. E dentro desse sonho, você é o artista supremo. Você é o pincel e a tela. Você é o sopro e o fogo. Você é o silêncio e o trovão. E a partir deste momento, algo sutil, mas irreversível se acende. Uma lembrança antiga retorna. Um código desperta. Uma parte sua que sempre soube, sorri em silêncio. Porque era isso que você veio fazer aqui. Você veio se lembrar. Você veio sonhar conscientemente. Você veio transformar a sua própria vida em um ritual sagrado de beleza, presença e poder. E agora que o véu caiu, agora que você caminha com os pés no chão e os olhos no céu, saiba, você não está só. Milhares estão despertando com você. Uma frequência coletiva está se formando. Uma nova realidade está sendo gestada. E no próximo ciclo, você vai entender como os mestres ascensos e as civilizações estelares que já vivem nesse estado cocriam realidades tão elevadas que parecem mágicas. E porque, no fundo, elas não são magia. São apenas o reflexo do que você está prestes a se tornar.